Vamos passar então para testes um pouco mais realísticos, que o que a gente chama testes user-facing. E aqui a dificuldade é que a gente tem que envolver o usuário, né? A gente tem que escrever testes que o usuário vai entender. Então a gente não vai escrever isso em Python, ou a gente não vai escrever isso em Java, a gente vai ter que usar outra técnica. E nós, portanto, o importante aqui é que alguém mais técnico, que pode ser um desenvolvedor, pode ser um product owner, pode ser né, ele tipicamente vai sentar com o usuário para criar testes de aceitação. E os testes de aceitação serão escritos de forma a que o usuário vai entender e o desenvolvedor, finalmente, ou talvez outro desenvolvedor, outra pessoa, vai acabar criando fixtures. Fixtures é uma forma de amarrar o que foi definido aqui para o código que realmente existe em mais baixo nível, como o Java. Então, para cruzar de um mundo para o outro, a gente cria fixtures. E isso vai permitir, portanto, rodar teste de aceitação de forma automática, né? Isso que é o importante no fim, é que nossos testes serão executados automaticamente. Então aqui está como seria, por exemplo, a criação de um teste junto com o usuário. Então, será que o usuário conseguiria entender isso daqui? Está escrito de uma forma bem simples, né? Então, tem um feature que a gente pode organizar os nossos testes usando features. O cenário que a gente vai testar é a soma de dois números. Então, eu digo, dado que eu tenho dois números, 1 e 2, quando o calculador soma esses números, eu recebo 3 como resultado. Então, isso é uma coisa que deve ser perfeitamente entendível pelo usuário. É uma linguagem nova que estamos criando, ok? A gente vai precisar de fixtures, né? A gente vai precisar dizer, bom, quando a gente escreve I have two numbers, que diabo fazemos com isso? Então, aqui está o código que liga o mundo daqueles testes de aceitação. Estamos usando Cucumber aqui para fazer isso. Então, quando eu vejo no meu teste I have two numbers, esse é o primeiro number, esse é o segundo number, então eu vou chamar isso aqui, guardar dentro de variáveis A e B. E quando a gente vê the calculator sums them, a gente vai fazer uma chamada, né? A gente vai formatar um string para fazer uma chamada REST. A gente vai fazer essa chamada REST, armazenar o resultado. E quando a gente vê I receive alguma coisa como resultado, eu vou verificar se o resultado que eu armazenei aqui bate com o que o teste fala. Então, vocês estão vendo aqui uma forma simples, né? São testes simples, de conectar o mundo do usuário, que o usuário vê, e o mundo da aplicação, aqui ativando uma API REST. Ok, a gente rodaria os testes de aceitação usando o Cucumber dessa forma aqui. Aqui não é muito importante a gente entender os detalhes, mas o fato é que eu posso definir aqui os detalhes de como rodar os testes de aceitação, e eu adicionaria no meu pipeline, eu simplesmente substituiria, né? Substituiria, em vez de chamar o que a gente tinha antes, que era o que a gente tinha antes? A gente tinha um acceptance test.shell, né? Aquele comando que chama curl. Então aqui a gente faria uma coisa um pouco diferente, a gente usaria o Gradle para chamar acceptance test, dizendo para ele, olha, o calculador se encontra aqui, lembra que é aqui que a gente está rodando, o container está acessível nessa porta aqui. Então a gente define nosso teste de aceitação desta forma, em vez de usar aquele comando curl antes, e podemos rodar isso. Vamos para o Jenkins. Aqui, eu vou parar isso daqui, eu vou ver meus pipelines, esse pipeline se chama sample 4, eu vou rodar esse pipeline. Aqui eu retirei, só para simplificar, eu retirei o push para o registry, para deixar um pouco mais rápido.
mas tem o resto, né? Teria toda a parte de compilação, teste de unidade, né? O empacotamento, construção de imagem, o deployment usando um container Docker e o teste de aceitação. Mais uma vez, ele vai esperar 10 segundos e depois ele vai rodar aquele teste Cucumber que escrevemos. Aqui está, rodou e nós, portanto, terminamos essa parte. A continuação de deployment, do assunto de deployment, seria de esquecer desse deployment num container local Docker e fazer deployment em máquinas remotas usando um cluster Kubernetes ou outra forma que a gente poderia usar também em máquinas virtuais ou em instâncias EC2, assim por diante.